Olá, que bom ter a sua companhia aqui no nosso espaço de reflexão, o Liturgia e Vida. Olá, um momento para a gente pausar e deixar a palavra nos iluminar, né? Isso. Hoje é quarta-feira da quarta semana da Páscoa e também celebramos São Matias Apóstolo. As leituras de hoje nos falam muito sobre escolhas, sobre chamado. Exato. Falam de amor, de serviço na comunidade. É um convite bem direto para a nossa caminhada. Vamos começar com Atos dos Apóstolos, então. A primeira leitura mostra a comunidade logo depois da ascensão de Jesus. Sim, e eles têm uma questão bem prática para resolver. Precisam encontrar alguém para ocupar o lugar de Judas no grupo dos 12. A missão não podia parar. E o que chama atenção é como eles fazem isso. Pedro se levanta, propõe, mas a decisão vem depois de um momento forte de oração comunitária. Destes dois escolheste. Eles apresentam dois nomes, José, Barsabás e Matias. E confiam o discernimento a Deus, usando até o sorteio, que era um costume. O mais importante ali parece ser essa confiança, né? Mesmo com a fragilidade humana, a ausência de Judas. Sem dúvida. Deus age através da comunidade reunida em oração. É um lembrete para nós hoje, sabe? Como é que a gente discerne nossos caminhos, nossas lideranças, nas nossas comunidades? É verdade. Como equilibrar a nossa organização, nossos planos, com essa abertura para ouvir o que Deus indica? E às vezes a gente se sente pequeno para uma tarefa, né? Como o Matias talvez tenha esse sentido. E a resposta parece estar aí, na oração conjunta, na busca sincera, confiando que Deus capacita, que Ele age mesmo nas nossas limitações. A escolha garante a continuidade do testemunho sobre Jesus ressuscitado. E essa ideia de Deus agindo de um jeito que surpreende me lembra o Salmo de hoje, o 112. Ah, sim. É lindo aquele salmo. Ele fala de um Deus tão grande, tão alto, mas que se inclina. Do alto trono ele se inclina para olhar o céu e a terra. É impressionante. E o versículo-chave para mim é aquele: levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobre, para fazê-lo assentar-se com os nobres. Deus inverte totalmente a nossa lógica, né? Totalmente. A lógica do mundo que só valoriza quem já está por cima. O Salmo desafia nosso olhar. A enxergar a dignidade onde talvez a gente nem olhe direito. Nos marginalizados, nos esquecidos. E perceber que Deus age ali, levantando quem está caído. Talvez uma inspiração para hoje seja justamente essa. Um olhar mais atento, uma palavra gentil, um reconhecimento para alguém que costuma passar despercebido. É um jeito de espelhar esse olhar de Deus. Faz todo sentido. E esse olhar de Deus, esse amor que levanta, conecta perfeitamente com o Evangelho de João, capítulo 15. Ah, o coração da mensagem de Jesus. Permanecei no meu amor. É o grande pedido dele. E ele não deixa dúvida sobre que amor é esse. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um amor de entrega, de serviço. Isso não é só um sentimento, é uma decisão, uma ação concreta. Ele chega a dizer que não somos mais servos, mas amigos. Sim, porque ele nos contou tudo o que ouviu do Pai. Que intimidade, né? Mas essa amizade tem a ver com fazer o que ele pede. Amar. E tem aquela frase fundamental: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e dardes fruto, e o vosso fruto permaneça. A escolha dele não é para a gente ficar parado, é para ir, para agir. Para gerar esse fruto do amor que dura. A questão que fica martelando é: como viver isso no dia a dia? Na família, no trabalho, na comunidade? Como sair do nosso mundinho, do egoísmo? É o grande desafio, superar as divisões, o comodismo. Jesus dá a chave. Permanecer nele, no amor dele. É daí que vem a alegria verdadeira, ele diz. Quem sabe um passo concreto para essa semana? Tipo, Sei lá, escolher uma coisinha. Perdoar alguém de verdade, visitar uma pessoa que está meio sozinha, ajudar sem esperar nada, só dedicar um tempo para ouvir mesmo. gestos pequenos, mas que nascem desse amor maior. Exato. Então, amarrando tudo, a gente é escolhido por Deus, muitas vezes em comunidade, como Matias. Somos olhados por esse Deus misericordioso que levanta os pequenos, como canta o Salmo, Uhum. e somos enviados como amigos de Jesus para amar de verdade e dar frutos que fiquem. É uma ótima síntese, que essa consciência nos dê um gás novo para viver o dia de hoje, sabe? Não no automático, mas respondendo a esse chamado de amar e servir.
sendo sinais da alegria de Cristo ressuscitado. Fica o convite, então, para quem nos ouve. Se essa reflexão tocou de alguma forma, curta, compartilhe e comente também. Qual ponto falou mais forte? Que gesto de amor você se sente inspirado a fazer? Que a palavra de Deus ilumine e fortaleça a caminhada de todos nós. Tenha um dia muito abençoado.